Boa tarde, boa noite, bom dia. Seja a hora que for aí do outro lado. Obrigada por me escutar. Eu me chamo Antônia. Tenho 71 anos. Sou aposentada. Mas nunca deixei de trabalhar de verdade. Dessas que começaram lavando roupa no tanque e terminam os dias com as mãos cheias de história. Os vizinhos me chamam de Dona Tonha. E alguns ainda me perguntam o segredo para aguentar tanta coisa em silêncio. A verdade é que eu nunca achei que tinha escolha. Só fui fazendo o que era preciso. Eu morei muitos anos nos fundos de uma casa simples aqui em Belo Horizonte. Nada chique, mas sempre bem limpinha. Já fui passadeira, faxineira, costureira. Já vendi pão de queijo na esquina do sacolão. E tudo isso por uma razão só: minha filha. Mas nem toda mãe que dá tudo recebe de volta. Às vezes, a vida segue um caminho esquisito, cheio de curvas que a gente nunca quis fazer. Essa história que eu vou te contar é a marca mais profunda que a vida deixou em mim. Talvez, de alguma forma, ela também te lembre de algo que você viveu ou sentiu, porque toda mãe tem uma história que só ela entende. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. E antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Era abril de 1992. Eu tinha 38 anos e ainda me surpreendia com as voltas que o mundo dava. A menstruação atrasou e meu corpo começou a dar sinais que eu achava que já conhecia bem. A tontura no fim da tarde, o enjoo no cheiro do café forte, a pele mais sensível. Fiquei uns dias tentando negar para mim mesma, achando que podia ser nervoso ou alguma gripe, mas no fundo eu sabia. Aquilo não era qualquer coisa. Era a vida começando. Fui até um postinho que ficava 2 ruas acima da nossa. A enfermeira me olhou com uma cara de surpresa quando dei a idade e contei da suspeita. Fez o teste e pediu que eu voltasse no dia seguinte. Mal dormi naquela noite. O coração batia feito tambor dentro do peito, e eu nem sabia se era medo, alegria ou os dois ao mesmo tempo. Quando a confirmação veio, voltei para casa devagarinho, com a receita do pré-natal dobrada dentro da bolsa e o mundo inteiro balançando em volta de mim. José estava deitado na rede, com a perna machucada do último frete. Tinha escorregado ao descarregar uma geladeira velha. Ele me olhou e perguntou se eu estava bem. Eu sentei ao lado e falei com calma, quase em um sussurro: "A gente vai ter um filho." Ele ficou em silêncio. A rede parou de balançar. A respiração dele ficou pesada, e eu pensei que ele ia se levantar, talvez dizer que não era hora, que a gente mal dava conta dos boletos. Mas não. Ele baixou a cabeça, depois os olhos se encheram de água. Chorou. Me abraçou tão apertado que eu senti o coração dele batendo junto com o meu. E ele disse com a voz embargada: "A gente vai dar um jeito, é nosso destino." A Kombi que ele usava para os fretes era emprestada. Vivia dando problema. E ainda tinha aquela dívida que ele carregava desde a tentativa frustrada de abrir um pequeno negócio de consertos. Uma oficina que nem chegou a durar 3 meses. Mas naquela noite, entre lágrimas e promessas, tudo parecia possível. A nossa casa era nos fundos da casa da mãe dele, Dona Isaurina, que já era bem idosa e quase não saía mais do quarto. O quintal tinha um pé de acerola que vivia cheio de formiga, um tanque de lavar roupa de cimento rachado e uma varanda improvisada com telha de amianto. Era ali que a gente se sentava depois da janta, ouvindo o rádio ligado na Itatiaia, tentando esquecer o aperto da vida com um pouco de modinha sertaneja e notícia ruim. Foi numa dessas noites que conheci Dona Célia. Ela morava na casa ao lado, viúva, de lenço amarrado na cabeça e um jeito firme de quem já tinha visto muita coisa. Veio bater palma no portão, oferecendo um bolo de fubá que tinha sobrado. Disse que soube da gravidez, porque ouviu a mãe de José comentando alto pela janela. Conversamos um pouco, e ela me disse uma frase que nunca esqueci: "Filho não atrasa a vida, filha. Filho dá norte." Naquele tempo, a gente ainda escrevia carta para marcar consulta. E para conseguir leite do governo tinha que pegar fila com cópia da carteira de trabalho. Mas mesmo com tudo isso, eu me sentia cheia de esperança. Parecia que a vida, mesmo apertada,
ainda me dava alguma coisa de presente. José começou a trabalhar ainda mais. Saía de madrugada, voltava de noite, suado, cansado, mas com um sorriso no rosto quando me via esperando com o prato quente na mão. Durante o 2º mês de gravidez, comecei a enjoar com quase tudo. O cheiro de gordura fritando me fazia passar mal. Então Dona Célia começou a aparecer com umas marmitas simples que ela fazia: arroz, feijão e chuchu refogado. Dizia que era porque já tinha feito demais e não queria jogar fora. Mas eu sabia que era carinho disfarçado. Ela sentava comigo na varanda e me contava histórias da filha, que tinha saído de casa aos 20 anos, casada com um homem que não gostava da mãe dela. Filho cresce e escolhe o caminho. Às vezes a gente só assiste de longe. Com 4 meses, minha barriga já começava a aparecer. Eu acordava cedo, preparava um mingau, colocava uma fita no rádio e lavava a roupa da casa com aquele sabão azul que deixava a mão toda ressecada. Às vezes, quando o corpo cansava, eu sentava um pouco e ficava olhando os passarinhos beliscando o chão. O mundo parecia pequeno e imenso ao mesmo tempo. Foi numa tarde abafada, dessas que a gente sua até parada, que senti pela primeira vez um movimento na barriga. Um empurrãozinho leve, como se alguém tivesse batido de dentro para chamar minha atenção. Levei um susto. Coloquei a mão por cima da roupa e senti de novo. Era ela, minha filha, a vida me dizendo: "Tô aqui." Chorei, não de tristeza, nem de medo. Era uma emoção diferente, como se tudo tivesse feito sentido de repente. Passei a mão na barriga e sussurrei para ela: "Eu vou dar tudo por você." Naquela hora, me veio uma força que eu nem sabia que existia em mim. Não importava a dívida, nem o aperto, nem a insegurança. Aquela criança já era tudo para mim. José chegou mais tarde naquele dia. Tinha ficado preso no trânsito por causa de uma manifestação na Avenida Amazonas. Caminhoneiros protestando por conta do preço do diesel. Quando contei do chute, ele parou tudo o que estava fazendo, se ajoelhou, colocou a mão na minha barriga e ficou ali, quietinho, tentando sentir de novo. Depois me olhou com uma expressão que misturava orgulho e medo. "Ela vai ser forte, igual a mãe", ele disse. E eu acreditei. O parto aconteceu numa manhã chuvosa de março de 1993. Belo Horizonte acordou com o céu fechado e aquele cheiro de terra molhada que eu sempre associei à mudança. A bolsa rompeu bem cedo, antes das 6, enquanto eu lavava uma calça do José no tanque. Não tive tempo de entrar em pânico. Ele ouviu meu grito lá da frente e veio correndo. Pegamos a única sombrinha que tínhamos e descemos até o ponto para pegar o ônibus para o hospital. Chegamos encharcados, eu com dor e ele com os olhos arregalados, me dando a mão o tempo inteiro. Ainda hoje consigo sentir o calor daquela mão apertada na minha. A sala de parto era fria e o azulejo branco me deixava zonza. Mas quando ouvi aquele choro forte, meu corpo inteiro se encheu de um calor diferente. Era ela, Lívia, minha filha. A primeira vez que a segurei no colo, ela estava vermelhinha, de olhos bem fechados, como se o mundo fosse luz demais para quem vinha de tanto escuro. O choro dela parou quando encostou no meu peito. Ali eu entendi o que era um amor que não pedia nada de volta. Voltamos para casa 2 dias depois, com uma sacolinha plástica cheia de fraldas doadas por uma enfermeira que se comoveu com a nossa simplicidade. Lívia era miudinha, dormia muito, mas tinha uma força no olhar que impressionava. José, mesmo cansado, fazia de tudo para participar. Aprendeu a trocar fralda, preparava um mingau com cuidado e sempre falava baixinho no ouvido dela: "Você vai ser alguém, minha filha." O tempo começou a correr diferente depois que ela nasceu. Os dias viraram uma sequência de mamadas, banhos, choro e cochilos rápidos. Eu vivia exausta, com olheiras fundas e o corpo doído, mas era como se tudo isso tivesse outro peso. Um peso bom, que vinha junto com o privilégio de vê-la crescer. Mesmo sem dinheiro, mesmo com a dívida que José ainda carregava, a gente dava um jeito. Ele passou a aceitar mais fretes, trabalhava até tarde da noite. Chegava em casa com as costas travadas e as mãos marcadas,
mas nunca reclamava. Eu via no rosto dele o mesmo orgulho que eu sentia. Estávamos construindo algo, mesmo que fosse com tijolos de sacrifício. Dona Célia foi uma das pessoas que mais me ajudou naquele primeiro ano. Quando a Lívia teve cólica, foi ela quem me ensinou a fazer chá de erva doce com um paninho morno na barriga. Quando a roupa acumulava, ela vinha me ajudar a lavar e sempre deixava um pedaço de bolo ou uma fruta madura na minha janela. Ela dizia que mãe sozinha tem que ter rede de afeto, senão quebra. E era isso que ela me dava. Uma rede. De palavras, de presença, de consolo. Lembro de uma vez, numa tarde abafada, quando a Lívia tinha uns 3 meses. José chegou do trabalho e me encontrou sentada na calçada, com a menina no colo, chorando junto com ela. Eu estava tão cansada que nem percebi que chorava. Ele se ajoelhou ao meu lado, me abraçou e disse que a gente ia atravessar tudo aquilo junto. E atravessamos. Cada noite mal dormida, cada febre, cada fralda lavada na mão, tudo junto. O tempo passou e Lívia cresceu saudável, esperta. Antes dos 2 anos já falava tudo com clareza e antes dos 3 já queria escolher a própria roupa. Em casa, ela adorava pegar meus panos e fingir que cozinhava. Colocava as panelinhas de brinquedo em cima do fogão de tijolo no quintal e dizia que estava fazendo comida para o papai. José ria de se dobrar. Essa menina vai ser chefe de cozinha, ele dizia. E eu completava. Vai ser médica, professora, o que ela quiser. Só precisa estudar. Desde cedo eu falava para ela que os livros iam abrir as portas, que ninguém poderia tirar dela o que aprendesse, e ela acreditava. Pegava os gibis velhos que Dona Célia trazia e ficava horas inventando histórias com os personagens. Era uma menina doce, mas com uma vontade de aprender que me emocionava. Em 2001, quando ela fez 8 anos, começou a frequentar a escola pública ali perto de casa. Eu a acompanhava todos os dias até o portão, com o uniforme lavado na noite anterior e o cabelo preso com fitinha. Na volta, ela sempre vinha contando as novidades, os coleguinhas, a merenda, as tarefas. Foi nessa época que conheci a professora Bernadette. Uma mulher baixinha, gordinha, com óculos grandes e um jeito calmo de falar. Em um dia de reunião, ela me puxou de lado e disse com uma firmeza que me deu até um arrepio: Dona Antônia, sua filha é diferente. Tem algo nela. É muito atenta, muito curiosa. Essa menina vai longe. Eu agradeci com os olhos cheios d'água. Guardei essas palavras como um tesouro. Era a primeira vez que alguém de fora da família dizia que minha filha podia ter um futuro. Mas junto com o orgulho, comecei a perceber umas coisinhas pequenas. No começo nem dei muita importância. Uma vez, quando fui buscá-la depois da aula, ela me pediu para esperar do outro lado da rua. Disse que os colegas zombavam do meu uniforme. Eu tinha vindo direto do trabalho, ainda com a blusa do serviço manchada de cloro. Outra vez, ela ficou quieta quando um coleguinha perguntou se nossa casa era aquela bem pequena do fundo. Eu achei que era vergonha boba de criança. Não queria acreditar que aquilo podia ser o início de algo maior. Ainda assim, eu fazia de tudo para que ela se sentisse amada. Costurava as roupas dela com capricho, inventava sobremesas com o pouco que a gente tinha. Às vezes banana cozida com açúcar e canela, que ela achava um luxo. Nos fins de semana, mesmo cansada, levava ela na pracinha para brincar, e às vezes passávamos pela barraca de pastel da feira. Se o dinheiro dava, comprávamos um pastel e dividíamos. Ela sempre escolhia o de queijo. José continuava trabalhando muito. A Kombi vivia quebrando, e às vezes ele chegava tarde com a camisa molhada de suor, dizendo que tinha empurrado o carro morro acima. Eu o via dormir no sofá, de sapato e tudo, tão exausto que nem ouvia quando eu o chamava. Mas nunca deixou faltar comida, nem estudo, nem amor. Foi ali, naquele período, que eu entendi o que significava sacrificar-se por alguém. Não era só abrir mão do descanso ou do conforto. Era viver pelo outro, com todo o coração, mesmo sem garantias. Eu não sabia o que a vida traria, mas sabia que, se dependesse de mim, Lívia teria todas as chances do mundo.
Foi numa tarde abafada de primavera, no fim de 2001, que o telefone tocou. Eu estava passando roupa no varal, ouvindo um programa na Rádio América. Falavam sobre a crise energética daquele ano, os apagões, o racionamento. A apresentadora recomendava desligar os eletrodomésticos das 6 às 8 da noite. Me lembro bem disso. Atendi o telefone com a mão ainda molhada. Era uma voz masculina, séria, perguntando se eu era a esposa do José. Eu respondi que sim, com um nó na garganta. Ele me disse que meu marido tinha sofrido um acidente durante uma entrega. O mundo parou. A notícia veio seca, crua, como uma faca que atravessa sem pedir licença. O homem do outro lado da linha explicou que José estava descarregando uma máquina pesada, dessas de padaria, quando escorregou e bateu a cabeça. Disseram que foi rápido. Nem chegou a gemer. Morte instantânea. Eu fiquei muda. O barulho do rádio ainda tocava baixinho no fundo, falando qualquer coisa sobre o nível dos reservatórios. E ali, no meio da rotina, a vida como eu conhecia acabou. Não chorei na hora. Fiquei olhando para o telefone, com a respiração presa, como se minha alma tivesse sido arrancada pelas raízes. Só quando desliguei e vi a camisa dele pendurada na cadeira, pronta para ser lavada, é que minhas pernas cederam. Sentei no chão da cozinha, encostada no armário, e fiquei ali, sem saber o que fazer, sem saber como seguir. Os dias seguintes foram uma confusão. Vizinho indo e vindo, gente perguntando como podia ajudar, outra só aparecendo por curiosidade. Eu estava em um estado de torpor. Me vestia, me movia, mas era como se tudo fosse feito de algodão. No velório, lembro de olhar para o caixão e pensar que aquilo era um engano, que em algum momento alguém ia dizer que foi um susto, que ele estava bem, que tudo não passava de um erro. Mas não era. Lívia, com 5 anos, não entendia direito. Perguntava onde o pai estava, porque ele dormia naquela caixa. Alguém, talvez Dona Célia, disse que o papai tinha virado estrela, e ela ficou me pedindo para mostrar qual era a dele no céu. À noite, apontava para qualquer pontinho brilhante e dizia: "Aquela ali é o papai?" O pior momento veio uma semana depois, quando ela me olhou enquanto eu penteava seu cabelo para ir à escola e perguntou: "Mãe, por que o papai não volta mais?" Aquilo me cortou de um jeito que nenhuma palavra consegue explicar. O pente parou no meio do fio. Minha mão tremia. Respirei fundo e só consegui dizer: "Porque ele virou saudade, minha filha. E a saudade mora com a gente agora." Mas saudade não paga conta. E as contas não pararam. A dívida da oficina que José tinha tentado montar bateu na minha porta como um cobrador impiedoso. Era cheque que voltou, aluguel da Kombi que ele não conseguiu quitar, até umas peças de reposição que ficaram na oficina e nunca foram pagas. Eu não tinha tempo para luto, nem direito, na verdade. Foi nesse período que comecei a correr atrás de tudo quanto era trabalho. Me indicaram para lavar roupa na casa de uma senhora ali do bairro Santa Efigênia. Depois, virei diarista 2 vezes por semana numa casa grande na Zona Sul. Pegava 3 conduções para ir, e mais 3 para voltar. Às vezes, dormia no banco do ônibus. Vendi pão de queijo na entrada da escola técnica, vendi pano de prato, fiz barra de calça para os vizinhos. Acordava antes do sol, dormia de madrugada. Tinha dias que minha janta era o resto da marmita da patroa, escondida em um cantinho da sacola. Lívia nunca soube disso. Pelo menos, não tudo. Eu fazia questão de manter a mesa posta, mesmo que com pouco. Um arroz soltinho, um feijão bem temperado, um pedaço de abóbora refogada. Ela sentava, comia feliz, me contava do dia. E eu sorria, mesmo com a alma remendada. Dona Célia se tornou ainda mais presente. Me ajudava com a menina. Buscava na escola quando eu não podia. Fazia sopa e deixava no meu portão com bilhetinhos escritos à mão, para aquecer o corpo e a coragem. Às vezes, ela sentava comigo na varanda e me obrigava a comer alguma coisa. Dizia que mulher que carrega o mundo nas costas também precisa descansar o coração de vez em quando. O luto virou pano de fundo. Era como uma dor constante.
mas que você aprende a silenciar para conseguir viver. Eu sentia falta do cheiro de José no travesseiro, da risada dele quando a Lívia fazia alguma graça. Sentia falta até das conversas que nunca tivemos, dos planos que ficaram pela metade. Mas, acima de tudo, eu sentia uma urgência, a de não deixar minha filha sentir o peso dessa ausência mais do que já sentia. A escola dela começou a mandar bilhetinhos elogiando o desempenho. Mesmo pequena, Lívia tinha uma atenção incomum. Aprendia rápido, gostava de desenhar. Eu me enchia de orgulho, mas também de medo. Medo de não conseguir manter tudo de pé, de não dar conta de sustentar o mínimo necessário para ela seguir estudando. Teve um dia em especial que eu nunca esqueci. Eu tinha passado a noite costurando umas bainhas de calça, e de manhã cedo fui vender pão de queijo numa esquina de movimento, perto de um ponto de ônibus. Chovia fininho. Eu estava com um guarda-chuva quebrado, os pés molhados, e a caixa de isopor quase vazia. Vendi tudo, mas ganhei pouco. No caminho de volta, vi uma loja com uma mochila infantil na vitrine. Era rosa, com desenho de uma fada. O olhar da Lívia veio na minha mente. Parei, entrei na loja e perguntei o preço. Era quase metade do que eu tinha ganhado. Mas comprei. Naquele dia, ela chegou da escola e encontrou a mochila nova em cima da cama. Os olhos dela brilharam, me abraçou apertado e disse que era a coisa mais linda que ela já tinha tido. Eu segurei o choro e só respondi: "Você merece, minha filha. Você merece tudo." À noite, quando ela dormiu, sentei no quintal, debaixo do pé de acerola, e olhei para o céu. Lembrei das palavras dela, perguntando qual estrela era o pai, e perguntei baixinho, sem esperar resposta: "José, será que eu vou dar conta?" E foi ali que eu senti, do fundo do peito, a resposta silenciosa que viria a me acompanhar por todos os anos seguintes. Eu não sabia se ia conseguir, mas eu ia tentar. Um dia de cada vez. Na manhã seguinte, depois daquela noite sentada debaixo do pé de acerola, com o peito apertado e o coração cansado, eu levantei antes mesmo do galo cantar. Tinha uma pilha de roupa para passar e 2 banhos de roupa para lavar. A rotina era sempre puxada, mas naquele dia eu senti algo diferente. Um fogo quieto dentro de mim, como se alguma coisa tivesse acendido e me empurrado para frente. Era como se, ali naquela madrugada silenciosa, eu tivesse feito um pacto invisível. Eu ia dar um jeito, nem que fosse na unha, nem que meu corpo não aguentasse. Mas a minha filha ia vencer na vida. Eu não tinha estudo, diploma, parente influente, nada. Mas eu tinha coragem, e isso ninguém me tirava. Comecei a prestar mais atenção nos cadernos da Lívia, nas tarefas, nos bilhetes da escola. Todo o papel com carinha feliz ou estrelinha, eu guardava numa caixa de papelão que ficava embaixo da minha cama. Era minha relíquia. Quando me faltava força, eu abria aquela caixa e folheava as folhas rabiscadas com letrinhas miúdas. Aquilo me lembrava que cada madrugada mal dormida, cada dor nas costas, cada refeição pulada estava sendo transformada em algo que valia a pena. Mesmo cansada, eu sentava ao lado dela para acompanhar as lições. Às vezes bocejava sem parar, com a cabeça pesando, mas me mantinha firme. Ela lia em voz alta, fazia continha, me perguntava palavras que eu mesma não sabia explicar direito. Quando isso acontecia, eu dizia: "Vamos descobrir juntas." E lá íamos nós procurar no dicionário velho que ganhei de uma patroa. Um livrão pesado, com as páginas amareladas e cheiro de poeira. A cada prova que ela tirava nota boa, eu comemorava como se fosse final de campeonato. Fazia um bolinho de chuva, desenhava corações no caderno dela, comprava um lápis novo. Coisas simples, mas que ela guardava com cuidado. Pelo menos naquela época. Bernadette continuava sendo uma presença firme na vida da minha filha. Um dia, me chamou no portão da escola e disse que Lívia tinha um raciocínio que ela não via em muitas crianças. "Essa menina vai longe, dona Antônia, mas precisa de apoio firme, viu? Não deixe que a falta de recurso abafe o talento dela." Eu sorri, agradeci, mas por dentro meu coração chorava, porque eu sabia o tamanho da luta para manter o mínimo necessário.
E o medo de não conseguir era meu companheiro de travesseiro. Com o tempo, fui percebendo que a infância ia dando espaço a outra fase. Lívia já não era aquela menininha que me chamava para brincar com boneca. Aos poucos, passou a se trancar no quarto com os livros, ficava mais quieta. Começou a se interessar por outras coisas. Queria aprender inglês, vivia imitando os apresentadores da televisão, dizia que queria morar fora do Brasil um dia. Eu escutava tudo com orgulho, mas também com um aperto estranho. Era como se ela estivesse se afastando, centímetro por centímetro, sem que eu percebesse. Nada agressivo. Era no jeito de olhar, na maneira como respondia, nos pequenos silêncios. Um dia, por exemplo, fui buscá-la mais cedo na escola porque tinha conseguido sair do serviço antes. Estava ainda com o uniforme de faxina, manchado de sabão em pó e um pouco de água sanitária. Quando ela me viu no portão, sorriu de um jeito apressado, abaixou a cabeça e veio andando devagar. Disse baixinho que podia ter voltado sozinha, que eu não precisava ir. Outra vez, perguntei se ela queria que eu fosse na apresentação da escola. Ia ter uma feira cultural, e os pais estavam convidados. Ela disse que sim, mas com um olhar estranho. No dia do evento, quando eu cheguei, percebi que ela ficou meio tensa, como se tivesse medo de que os outros me vissem. Eu tentei ignorar, fingi que não notei, mas guardei aquela sensação comigo. Uma pontadinha de dor que ia crescendo devagar. Mas tudo isso ficava pequeno diante do orgulho que eu sentia. Um dia, me chamaram para uma reunião e a diretora da escola elogiou tanto a Lívia que eu saí de lá flutuando. Disseram que ela tinha um futuro brilhante, que era disciplinada, inteligente, dedicada. Eu saí daquela escola com os olhos cheios d'água. E naquele dia, parei na papelaria e comprei um tecido azul marinho. Ia costurar o novo uniforme escolar dela. Esperei ela dormir. Espalhei o tecido na mesa da cozinha e comecei a cortar, medindo com 1 metro de fita, marcando com o giz branco que ainda tinha da época que eu fazia costura sob encomenda. Cada ponto que eu dava era como se costurasse, junto, minha esperança. As linhas se entrelaçando, o tecido se unindo. Tudo isso me dava um alívio estranho, como se eu estivesse tecendo um futuro para minha filha com as próprias mãos. Enquanto alinhavava as mangas, olhei para fora. A rua estava silenciosa. Uma televisão ligada ao longe. O som abafado da novela das 8. Era a época da novela O Clone, aquela que todo mundo falava. Eu ouvia os vizinhos comentando no ônibus, falando da Jade, do Lucas, das músicas que tocavam. Mas dentro da minha casa, a novela era outra. A minha era feita de sacrifício calado, de cansaço acumulado, de amor que transbordava sem precisar de cena. Terminei o uniforme perto da meia-noite. Senti o cheiro do tecido novo. Passei a mão na costura, dobrei com cuidado e deixei em cima da cadeira. Olhei para aquilo como se fosse uma medalha. Meu prêmio. Meu troféu de mãe. Naquela noite, antes de deitar, passei pelo quarto da Lívia. Ela dormia encolhida, abraçada no travesseiro. Respiração leve, testa franzida. Sussurrei, quase sem som. Você vai vencer, minha filha. E eu vou estar aqui, para ver. O tempo passou depressa, como passa quando a gente está ocupada demais para contar os dias. Em um piscar de olhos, Lívia já estava com 15 anos. Alta, magra, o rosto começando a ganhar traços adultos, mas os olhos ainda com aquele brilho curioso de quando era criança. Era 2008, um ano que começou com muita expectativa. Na virada do ano, lembro de ter feito só um pedido, ali no quintal, segurando um copo de cidra barato. Que minha filha tivesse um futuro melhor do que o meu. E quando o resultado da Escola Técnica Federal saiu, eu senti como se Deus tivesse me ouvido. Ela tinha passado, entre centenas de candidatos. A gente mal podia acreditar. Eu tremia segurando aquele papel com o nome dela impresso. Ela chorava. Eu chorava. A vizinhança veio bater palma na porta. Dona Célia chegou com um pacote de biscoito amanteigado e disse que era dia de festa. E era mesmo. Porque naquele momento parecia que tudo tinha valido a pena. As roupas lavadas à mão,
os pães de queijo vendidos na esquina, as noites em claro costurando o uniforme. Tudo. A nova escola era longe. Precisava pegar 2 ônibus. Mas era pública e de excelente qualidade. A oportunidade que eu nunca tive. Compramos o material escolar com o dinheiro que consegui juntando moeda por moeda durante o ano anterior. Comprei também uma mochila nova e um tênis simples, mas resistente. Ela estava animada, ansiosa, e eu cheia de orgulho. Fizemos um café da manhã caprichado no primeiro dia de aula e tirei uma foto dela na porta de casa. Ela sorriu, meio tímida, segurando o caderno contra o peito. Naquele momento, eu ainda acreditava que estávamos mais unidas do que nunca. Mas não demorou muito para eu perceber uma sombra diferente crescendo ali. No início foi sutil. Ela chegava em casa e não contava mais com tanto entusiasmo como fazia antes. Dizia apenas que o dia foi normal, com um tom seco, como se quisesse encerrar o assunto rápido. Quando perguntei sobre os colegas, ela desconversou. Começou a passar mais tempo no quarto, e aos poucos, até o jeito de falar foi mudando. Corrigia minha pronúncia, franzia a testa quando eu usava expressões mais simples. Dizia que precisava melhorar o vocabulário, se quisesse passar em provas melhores. Aquilo me feria, mas eu tentava não levar para o lado pessoal. Dizia para mim mesma que era só a idade. Adolescente é assim mesmo. Rebate, se isola, quer o próprio espaço. Eu segurava minha dor como quem segura uma panela quente, com um pano de fé, tentando não deixar queimar. Foi Dona Célia quem primeiro me alertou. Um dia, enquanto me ajudava a destender roupa, disse com cuidado: "Ela está diferente, Tonha. Está querendo se proteger de algo que não tem nome ainda. Fica de olho." Eu só balancei a cabeça, talvez porque no fundo eu já soubesse. Foi semanas depois que ouvi o que nunca vou esquecer. Eu tinha ido buscar a Lívia na escola, sem avisar. Tinha terminado mais cedo um serviço de passar roupa na casa de uma senhora, e pensei em fazer surpresa. Esperei do outro lado da rua, como ela sempre pedia. Vi ela saindo com um grupo de colegas. Andavam rindo alto, empurrando uns aos outros. De repente, um rapaz de boné à barreta, com aquele ar debochado que não engana mãe nenhuma, apontou para ela e disse, alto o bastante para eu ouvir: "Olha lá, vem a Maria Pano de Chão." Os outros riram. Lívia congelou por um segundo. Depois forçou um sorriso, como se não tivesse doído, como se estivesse acostumada. Mas eu vi. Eu vi o jeito que ela encolheu os ombros, como quem quer desaparecer. Eu também encolhi. Do outro lado da rua, senti uma coisa quebrar dentro de mim. Como se um pedaço da minha alma tivesse sido arrancado ali, no meio do barulho dos carros e das risadas adolescentes. Voltei para casa em silêncio. Não comentei nada. Não falei com ela naquela noite sobre o que ouvi. Só preparei o jantar, coloquei o prato na mesa e sorri quando ela sentou, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu sangrava. Depois disso, os sinais ficaram mais claros. Lívia começou a inventar desculpas para ir e voltar sozinha da escola. Dizia que tinha reuniões de grupo, que ia estudar na biblioteca. Um dia, chegou em casa dizendo que era melhor eu não ir mais às reuniões de pais, que os outros pais eram diferentes. Eu perguntei o que isso queria dizer, e ela respondeu que eu não entenderia. Aquilo me atravessou como um punhal. Mas eu só respirei fundo e disse que tudo bem, que confiava nela. Naquela mesma semana, achei a blusa do meu uniforme escondida atrás do tanque. Perguntei se ela sabia de algo e ela negou. Mas era a blusa que eu usava quando ia buscá-la, a única com o nome da empresa bordado, a que ela mais reclamava do cheiro. Lavei de novo, pendurei no varal como quem pendura também um pedaço de dignidade. Eu estava cansada. Não do trabalho, mas do silêncio entre nós. De ver minha filha crescendo e se afastando, como se quisesse me apagar de quem ela era. Dona Célia me disse uma vez: "Filho da gente às vezes tenta arrancar a raiz que o prende à terra, achando que isso é liberdade. Mas é só medo. Medo de ser visto com a roupa rasgada da origem." E eu entendi.
Lívia não estava sendo má. Estava tentando sobreviver em um mundo que a ensinava, desde cedo, que ser pobre é motivo de vergonha. Que ter uma mãe faxineira é algo que se esconde. E eu era a prova viva daquilo que ela queria deixar para trás. Mas eu continuei ali, lavando, cozinhando, rezando, guardando cada boletim escolar como se fosse uma medalha. Porque mesmo machucada, eu ainda acreditava. Acreditava que, em algum momento, ela voltaria a me olhar com os olhos de antes. E é por isso que, mesmo quando eu ouvi aquele apelido sendo repetido por outra colega na esquina, a mãe dela é a Maria Pano de Chão, né? Eu respirei fundo, segurei a lágrima e continuei andando, porque naquele momento eu percebi que minha filha já não sabia mais quem eu era. Mas eu nunca deixei de saber quem ela era para mim. 2011 começou com um calor abafado e promessas no ar. Eu já estava com 57 anos, o corpo cansado, as mãos gastas, mas ainda cheia de fôlego quando se tratava da minha filha. Aquele ano ficou marcado pelo som do rádio anunciando as tragédias das chuvas no Rio de Janeiro. E eu me lembro bem porque estava estendendo roupa quando escutei a notícia. No fundo, eu sabia que alguma coisa grande estava para acontecer na minha vida também, mas de outro tipo. Lívia tinha acabado de completar 18 anos e vivia com o rosto enfiado nos livros. Passava horas estudando, quase não comia direito. Eu fazia de tudo para manter a casa em silêncio quando ela estava concentrada. Desligava o rádio, avisava os vizinhos que não ia aceitar visitas, até pendurava um bilhetinho no portão. Provas chegando. Por favor, não bater. Era como se a casa inteira respirasse com ela. Quando saiu o resultado do vestibular, ela já sabia antes de mim. Eu estava voltando da casa onde passava roupa 3 vezes por semana. Quando entrei no quintal, vi ela sentada no degrau, com o papel nas mãos, os olhos vermelhos. Achei que não tinha passado. Corri até ela, o coração na boca. Ela me olhou, tentou dizer, mas não conseguiu. Só me abraçou e chorou. Foi aí que eu entendi. Ela tinha passado, em medicina, numa universidade federal, no sul do país. Naquele abraço, eu senti tudo ao mesmo tempo. Orgulho, alegria, medo. Medo da distância, medo do vazio que ela deixaria. Mas também uma paz estranha, como se todo o peso que eu carreguei por anos tivesse encontrado um lugar onde descansar. Eu não chorei ali. Sorri. Afaguei os cabelos dela e disse: "Você vai voar, minha filha. Era para isso que eu estava te preparando." Depois veio o susto da realidade. Passagem de ônibus, aluguel, alimentação, material de faculdade. Tudo custava caro demais. E eu sabia que, mesmo sendo federal, os primeiros meses seriam difíceis. Não tinha como ela trabalhar logo de início. Então eu tomei uma decisão que me doeu mais do que qualquer outra coisa até então. Resolvi vender a casa onde morávamos. Era uma casa simples, construída aos poucos, com reboco grosso e chão de cimento queimado. Tinha só 2 cômodos, mas era nossa. Cada parede tinha uma história. O armário da cozinha, que José tinha consertado com prego torto. O chão manchado da sala, onde Lívia derrubou tinta guache quando era criança. O varal no quintal, que eu estendia roupa ouvindo os passarinhos. Vendi tudo. Barato porque precisava ser rápido. Com o dinheiro, paguei os primeiros meses de aluguel da Lívia, comprei livros, roupas novas, mochila reforçada. Deixei separado até o dinheiro da passagem de volta, que ela não usaria tão cedo. Fui morar em um cômodo nos fundos da casa da dona Almerinda, uma ex-patroa minha. Viúva, religiosa, muito arrumada. Ela disse que me ajudaria com prazer, mas logo percebi que o prazer dela vinha com cobrança. O quarto que me cedeu tinha um cheiro forte de mofo e uma janela emperrada. A entrada era pelos fundos, ao lado do depósito onde ela guardava ferramentas. De vez em quando, ela me pedia para lavar o quintal, varrer a calçada, já que você está aí mesmo. Eu fazia tudo calada. Não era o ideal, mas era o que eu podia fazer para garantir o começo da vida da minha filha. Na semana da mudança, eu fiz questão de ajudar Lívia a arrumar as malas.
Dobrei cada peça de roupa com carinho. Marquei todos os livros com o nome dela, colando etiqueta em tudo. Quando terminamos, ela me olhou com os olhos marejados e disse que estava com medo. Eu segurei na mão dela e disse: medo é sinal de que o que vem pela frente é importante. Vai com medo mesmo. No dia da despedida, a rodoviária estava cheia. Gente indo e vindo, malas por todos os lados, criança chorando, vendedor ambulante gritando o preço do amendoim. Lívia tentava ser forte, mas eu via que estava balançada. Antes de entrar no ônibus, me abraçou como há muito tempo não fazia. Apertado, demorado, com a cabeça no meu ombro. Disse que me amava, que ia fazer valer todo o meu esforço. Eu a soltei sorrindo, com a alma em pedaços. Esperei o ônibus sair, segurei o choro até ela desaparecer na curva. Só depois, no banco duro da rodoviária, deixei as lágrimas correrem. Voltei para casa, ou melhor, para o quartinho, com o corpo leve e o coração pesado. Tudo que me restava era uma mala velha com algumas roupas, um fogareiro emprestado e a esperança. Na semana seguinte, fui até a casa onde morávamos pela última vez para buscar o que tinha sobrado. A casa já estava com a nova dona, mas ela me deixou entrar para pegar uns panos de chão e uma moldura antiga. Andei por cada canto da casa em silêncio. Encostei na parede do quarto da Lívia. Respirei fundo. Fechei os olhos. Lembrei de tantas coisas ali. O berço improvisado, as noites de febre, o uniforme escolar estendido na cadeira. Tantas memórias, todas prestes a virar apenas isso. Lembrança. Na porta, antes de sair, olhei para trás uma última vez. A luz da tarde entrava pela janela, iluminando o chão empoeirado. Fechei devagar. A maçaneta fria na minha mão, como se dissesse que aquele ciclo estava mesmo terminando. Tranquei, virei a chave e fui embora, com o corpo vazio, mas com o coração ainda agarrado à fé de que, no fim das contas, tudo aquilo teria valido a pena. Nos primeiros meses depois que a Lívia se mudou, o telefone tocava com frequência. Ela ligava para contar das aulas, das dificuldades, das amizades novas. Eu ouvia cada palavra com atenção, como quem escuta um oráculo. Ela dizia que o frio do sul era diferente, que o arroz tinha gosto estranho, que os professores eram exigentes. E eu me contentava com cada detalhe, por menor que fosse. Era a minha maneira de continuar perto. Mas com o tempo, as ligações foram ficando mais curtas. E depois, mais espaçadas. Quando eu ligava, às vezes não atendia. Mandava mensagem dizendo que estava sem tempo, que tinha prova, que ia devolver a ligação depois. Às vezes devolvia, outras não. E eu ia me acostumando com aquele silêncio que crescia entre nós, como uma parede sendo levantada tijolo por tijolo. Um tijolo por dia, um tijolo por desculpa. Tentei não me magoar, tentei entender. Faculdade era puxada, vida nova, muita coisa acontecendo. Mas o que mais doía era o tom. Aquela frieza que eu não conhecia. Como se cada palavra dela fosse uma senha que me deixava do lado de fora. Eu perguntava se ela estava comendo bem, se precisava de alguma coisa. Ela dizia que estava tudo sob controle. Falava apressada, como se tivesse sempre com pressa de desligar. Na casa da dona Almerinda, eu seguia levando a vida como dava. Fazia pequenos serviços para ela. Lavava o quintal, cuidava das plantas, ia ao mercado, em troca de um pedaço de pão e o teto. Às vezes, ela me dava um prato de comida e dizia: "Você é de confiança, Tonha. Difícil achar gente assim hoje em dia." Mas logo emendava pedindo mais alguma coisa, como se o favor dela nunca fosse suficiente. E eu, para não perder o canto, engolia o orgulho e sorria. Com o tempo, a solidão começou a pesar de um jeito diferente. Era mais do que ausência. Era uma espécie de invisibilidade. Eu sentia que tinha desaparecido da vida da minha filha, como se nunca tivesse existido. E essa sensação, essa doía fundo. Foi aí que, em um impulso, comecei a escrever. Peguei um caderno velho que achei em um armário da dona Almerinda, forrei com papel de presente que tinha guardado de um Natal passado e escrevi na capa: "Coisas que ninguém precisa saber, mas eu preciso dizer."
Ali, no meio das noites frias e dos dias vazios, comecei a anotar tudo. Não era um diário. Eram pensamentos soltos, lembranças, palavras que vinham do nada. Às vezes só escrevia uma frase, outras vezes, um poema pequeno. Escrevia sobre a Lívia, sobre o José, sobre a dor de ser esquecida. E também sobre beleza. Sobre o céu alaranjado no fim da tarde, sobre o cheiro do pão que assava na casa da vizinha, sobre a planta que nasceu sozinha na beira do muro. Aquele caderno virou meu refúgio, meu espelho silencioso. Comecei também a cuidar de um pedacinho de terra no fundo do quintal. Era só 1 metro quadrado maltratado, com umas pedras e restos de cimento. Mas eu limpei, reguei, plantei uns temperos, umas mudas que ganhei de Dona Célia. E aos poucos, aquele cantinho virou meu jardim. O verde brotando me fazia lembrar que, mesmo na terra mais dura, ainda pode nascer alguma coisa boa. Foi nesse cenário que conheci Ana Júlia. Uma menina magricela, de uniforme largo, que passava todo dia na frente do portão carregando uma mochila maior que ela. Um dia, ela me perguntou se a Lívia ainda morava comigo. Eu disse que não, que ela tinha ido estudar fora. Ana Júlia olhou para o chão e disse baixinho: "Ela sempre foi inteligente, né?" Eu sorri, com um misto de orgulho e tristeza. Foi sim, e ainda é. Depois daquele dia, Ana Júlia passou a me cumprimentar toda a tarde. Às vezes parava para conversar. Tinha 15 anos, a mesma idade que a Lívia tinha quando entrou na escola técnica. Me contou que pensava em largar a escola, que a mãe andava doente, o pai vivia fora, e ninguém se importava muito. Comecei a separar um pedacinho do lanche da manhã para dar a ela. Um pão com margarina, um pedacinho de bolo, o que dava. Também dei um estojo que achei entre os restos das coisas da Lívia. A cada conversa, eu via nela um pouco da minha filha de antes. A vontade de aprender, o olhar atento, o medo de não dar conta. Passei a incentivá-la como fazia com a Lívia. Dizia que ela era capaz, que ninguém podia dizer o contrário. E aos poucos, ela foi acreditando. Chegava sorrindo, contava das provas, mostrava os cadernos. E meu coração se aquecia. Porque, de alguma forma, aquilo me fazia sentir viva de novo. Mas a saudade da minha filha não diminuía. Pelo contrário. Era como uma casa vazia, que vai ecoando mais a cada dia. Um buraco que não se preenche com nada. Nem com planta, nem com papel, nem com sorriso de adolescente do portão. Até que, numa tarde de calor, enquanto varria a calçada, uma vizinha me chamou pelo muro. Trazia um celular nas mãos. "Tonha, olha aqui. Acho que é sua filha." Eu fui até lá, enxugando as mãos no avental. E vi. Era uma foto. Lívia em um salão iluminado, com uma beca preta e faixa azul, sorrindo, ao lado de colegas. E depois outra foto, dela em um auditório segurando um microfone. "Formatura de medicina", dizia a legenda. Senti as pernas falharem. O coração acelerou, mas não de alegria. Era um misto de alívio e dor. Minha filha estava se formando. Tinha chegado lá. E eu não sabia de nada. Ninguém me avisou. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Eu fui apagada. A vizinha, sem entender meu silêncio, disse: "Ela está linda, né?" Eu sorri, por educação, e voltei para dentro. Fechei a porta devagar. Sentei na beirada da cama e fiquei olhando para o chão. Aquilo não era só esquecimento. Era como se ela tivesse decidido me arrancar da própria história. Como se eu nunca tivesse feito parte da caminhada dela. Naquela noite, escrevi no caderno: "Sou raiz de uma árvore que nega o próprio solo." E fiquei ali, ouvindo o som do rádio baixo, com a alma silenciosa, tentando entender em que momento eu tinha deixado de ser mãe. A noite depois que vi aquelas fotos no celular da vizinha foi uma das mais longas da minha vida. Eu fiquei ali, no escuro do meu quartinho, com o som abafado do rádio ao fundo e o coração desmoronado dentro do peito. Eu não conseguia entender. Minha filha, minha menina, tinha se formado em medicina, e eu, que varri chão,
Vendi pão de queijo, lavei roupa de madrugada para ela chegar até ali. Não fui sequer avisada. Nos dias que se seguiram, tentei seguir a rotina como dava. Mas não consegui. Cada vez que colocava roupa no varal, era como se pendurasse meu próprio cansaço. Cada vez que passava a mão nas folhas do meu jardim, era como se procurasse um sinal de que eu ainda existia para alguém. E quando abria meu caderno para escrever, as palavras fugiam. O silêncio era tão pesado que nem as frases mais sinceras queriam sair. Foi aí que, numa manhã, ouvi uma outra vizinha comentando alto pelo muro. A formatura da filha da Tonha é semana que vem, lá no sul. Menina, vi no Facebook da colega dela. Vai ser um evento chique, em um auditório enorme. Aquilo me atravessou. Semana que vem. Ainda dava tempo. E mesmo sem saber direito o endereço, sem convite, sem dinheiro sobrando, eu decidi que ia. Juntei o pouco que tinha. Vendi um liquidificador velho, 2 toalhas boas que ainda estavam na embalagem e uma sanduicheira que ganhei em um Natal distante. Fiz as contas no caderno, anotei os horários de ônibus com a ajuda da moça do guichê e arrumei uma sacola pequena com uma muda de roupa, uma escova de dentes e um pacote de bolachas. O dinheiro dava só para a ida, mas eu não me importava. Eu precisava vê-la. Só isso. A viagem foi longa. 3 ônibus. Paradas em rodoviárias frias, cheias de gente estranha. Dormi sentada, abracei a bolsa e rezei baixinho. Na última conexão, uma senhora sentou do meu lado e puxou conversa. Disse que ia visitar o neto que morava em Florianópolis. Quando contei que minha filha ia se formar, ela sorriu e disse: "Parabéns, mãe. Que orgulho, hein?" Eu sorri de volta. Mas meu coração sabia que aquele orgulho tinha gosto de coisa amarga. Cheguei na cidade da formatura no fim da tarde. Estava frio, com vento cortante, diferente do calor que eu estava acostumada. Perguntei para uns estudantes no terminal onde ficava o auditório. E eles me explicaram. Peguei um ônibus urbano, desci 2 quadras antes do ponto certo e fui andando. Quando vi o prédio iluminado, senti o peito acelerar. Era um lugar grande, moderno, com portas de vidro e gente bem vestida entrando. Eu fiquei um tempo do lado de fora, observando, esperando o momento certo. Quando a movimentação acalmou um pouco, entrei. Ninguém me parou. Ninguém perguntou nada. Ajeitei o lenço no pescoço, apertei a sacola contra o corpo e caminhei até o fundo do salão. Me sentei numa cadeira da última fileira. Ninguém me viu. O auditório era bonito. Iluminação azulada, flores brancas, palco elevado. No telão, fotos dos formandos. E então, ela apareceu. Minha filha. De beca, cabelos presos, maquiagem leve, sorrindo. Parecia uma daquelas atrizes de novela. E eu ali no fundo olhando para ela como quem olha o próprio passado e o futuro ao mesmo tempo. Um nó na garganta me impediu de respirar direito. Eu só queria ver. Só isso. Ver de longe. Saber que ela tinha vencido. A cerimônia seguiu. Discursos, homenagens, risos. Chamaram os formandos um a um. Quando chamaram o nome dela, o salão aplaudiu. Eu bati palma baixinho com as mãos trêmulas. Ela subiu no palco com segurança. Pegou o microfone. E ali, diante de todos, começou a falar. Agradeço aos professores e aos colegas que estiveram comigo durante essa caminhada. Foram anos difíceis, com muitos desafios. Eu venho de uma realidade onde não havia grandes incentivos. Não tive mãe, nem pai. Precisei aprender a ser forte sozinha. E tudo o que conquistei foi com muito esforço e persistência. As palavras dela entraram em mim como pedras. Cada sílaba um golpe. Não tive mãe nem pai. Naquele instante, eu não senti que meu coração quebrava. Não. Ele se desfez em pó. Como um prato de porcelana jogado contra o chão. Como se todos os meus anos de luta, os calos nas mãos, as noites sem dormir, os bilhetes guardados, o jardim, o caderno, tudo, não tivessem existido. Senti o rosto queimar. A respiração travou. Quis sair correndo, mas minhas pernas não obedeciam. Quando consegui me levantar, fui andando devagar.
como quem carrega um corpo ferido. Ninguém me viu sair. Ninguém notou. E eu agradeci por isso. Voltei para a rodoviária. Não tinha onde dormir, nem dinheiro para um quarto. Achei um canto em um banco duro, me cobri com o casaco e fechei os olhos. Não dormi. Só fiquei ali, imóvel, tentando entender como uma filha podia apagar a própria mãe assim, como se fosse possível arrancar a raiz sem deixar buraco. Voltei para Belo Horizonte com a alma vazia, pegando carona de ônibus em ônibus, com a ajuda de um senhor que me deu uma nota de R$ 20 depois que viu meu desespero. Quando cheguei em casa, entrei direto no quarto, tirei os sapatos e fiquei sentada na cama olhando para o nada. Naquela noite, escrevi no caderno uma frase só. Sou fantasma de uma história que fui eu quem construiu. E desde então, nunca mais liguei, nunca mais procurei. Porque às vezes, o silêncio é tudo que a gente tem para sobreviver à dor. O ano de 2020 começou como qualquer outro. Janeiro abafado, céu limpo, rádio falando sobre calor recorde no Brasil e aumento na conta de luz. Mas logo veio aquela notícia estranha, distante, de uma doença na China. A gente ouvia os repórteres falando de um tal de coronavírus e parecia coisa de filme. Lembro que, numa tarde de fevereiro, ouvi no rádio um especialista dizendo que aquilo não ia chegar por aqui, que era só uma gripe forte e que logo tudo passaria. Mas não passou. Quando chegou março, a cidade começou a mudar. Máscaras, álcool em gel, ruas vazias, escolas fechadas. A televisão virou um lamento contínuo. Casos, mortes, hospitais lotados. As igrejas fecharam as portas e até o mercadinho da esquina passou a atender só pela grade. Foi a primeira vez na vida que vi as calçadas vazias numa sexta-feira de feira livre. Dona Almerinda, que até então fazia questão de me chamar para um cafezinho de vez em quando, foi se afastando. Disse que estava com medo de pegar o vírus e me pediu que evitasse entrar na casa dela. Depois, pediu que eu passasse a usar uma entrada lateral, por onde ninguém me veria. E, por fim, me deixou um bilhete dizendo que, por precaução, seria melhor suspender o convívio por tempo indeterminado. Fiquei sozinha, com o silêncio, com o medo e com o barulho constante das notícias ruins. Nos primeiros dias, tentei manter alguma rotina. Acordava cedo, varria o quintal, cuidava do jardim. Me agarrava à terra como quem se agarra à última esperança. Passei a escrever mais no caderno. Muito mais. Às vezes 4, 5 páginas por dia. Escrevia o que sonhava, o que sentia, o que lembrava. Escrevia como quem joga uma corda para não afundar. Tinha dias em que nem sabia o que estava escrevendo. Só deixava a mão seguir, como se ela soubesse o caminho melhor do que eu. As igrejas, com as portas fechadas, deixaram um vazio ainda maior. Era ali que eu costumava me apegar, acender uma vela, ouvir uma palavra de consolo. Sem aquilo, me senti órfã de fé. Mas um dia, sem pensar muito, peguei uma vela que sobrou do último apagão e acendi na porta de casa. Era domingo. O céu estava cinza e a rua deserta. Fiquei ali em pé, em silêncio, só olhando a chama tremular. Me senti menos sozinha. No domingo seguinte repeti o gesto. E no outro também. Até que um dia, ao abrir o portão, vi um papel preso com um pregador de roupa. Era um bilhetinho escrito com letra apressada. Reze pela minha mãe. Ela está no hospital. Não vinha assinado. No domingo seguinte, vieram mais bilhetes. Um por um, escritos em papéis de caderno, em recibos de padaria e em post-its. Todos pedindo oração. Todos confiando em mim, sem saber meu nome. Passei a pendurar um caderno no portão, amarrado com barbante, protegido por um saco plástico. E ali, os vizinhos começaram a deixar seus pedidos, suas dores, seus nomes. Eu lia todos. E rezava, não por obrigação, mas porque era o único jeito de não me sentir completamente invisível. Era como se aquela chama na porta fosse minha forma de dizer: eu ainda tô aqui. Eu vejo vocês. E vocês me veem. No meio disso tudo, adoeci. Não foi grave.
Pelo menos não como os casos que a televisão mostrava. Mas comecei a tossir, senti cansaço, e a febre veio devagar. Não tinha com quem contar. Fiquei deitada 2 dias inteiros, bebendo chá e comendo o que restava da última compra. A cabeça doía, o corpo queimava. E o medo? Ah, o medo era o pior. Em uma madrugada, me deu uma tontura forte. Achei que ia desmaiar. E pensei, é agora. E se eu morrer aqui sozinha, quem vai saber? O coração acelerou tanto que achei que ia sair pela boca. Fui até a cozinha cambaleando, me sentei no chão frio e chorei. Foi aí que, no impulso, peguei o celular e procurei o número da Lívia. Estava salvo como minha menina. Liguei. Chamou 1 vez, 2, 3. Caixa postal. Desliguei. Respirei fundo. Tentei de novo. Mesma coisa. Escrevi uma mensagem curta. Tô gripada, um pouco fraca. Só queria ouvir sua voz. Esperei. Nenhuma resposta. Tentei mais tarde. Nada. No outro dia, a mesma coisa. E no seguinte. Foram 3 dias tentando. Depois parei. Não por raiva, mas por dignidade. Porque naquele momento, entendi que não adiantava gritar quando o outro já tinha decidido não escutar. Na última noite de febre, peguei o caderno e escrevi: se eu não acordar amanhã, que alguém regue meu jardim. Ele vai entender. Mas eu acordei, fraca, com os ossos doendo, mas viva. E fui até o quintal. A lavanda ainda estava lá. As folhinhas verdes, firmes, como se me dissesse: você ainda tem raiz. Reguei tudo com calma, em silêncio, com gratidão. As chamadas para Lívia continuaram sem resposta. E eu finalmente aceitei que, pelo menos naquele momento, minha filha já não fazia mais parte da minha vida. A saudade virou parte da rotina. E o caderno virou minha companhia. Ele sabia tudo. Até o que eu não tinha coragem de dizer em voz alta. Era maio de 2022. O céu de Belo Horizonte andava cinzento há dias, como se carregasse a mesma melancolia que morava dentro de mim. Eu já tinha me acostumado com o silêncio da casa, com o cheiro das plantas molhadas e com a companhia fiel do meu caderno. A rotina era simples. Acordava cedo, cuidava do jardim, preparava um café ralo, escrevia 1 ou 2 páginas e acendia a vela no domingo. A solidão já não doía como antes. Era mais como uma pele fina sobre a alma, sempre ali, mas suportável. Até que numa tarde de vento frio, ouvi 3 batidas fortes na porta. Não eram batidinhas tímidas. Era uma urgência. Fiquei parada por alguns segundos, com o pano de prato ainda nas mãos, o coração disparado. Caminhei devagar até o portão, e quando abri, o mundo pareceu desabar diante de mim. Era Lívia. Magra, pálida, os cabelos presos de qualquer jeito, as olheiras fundas. E no colo, uma menina de olhos grandes e cabelos cacheados, abraçada ao pescoço dela. Devia ter uns 4 anos, a pele delicada, o olhar curioso, os pés descalços. Eu congelei. Ela também. Lívia respirou fundo e disse com a voz baixa e firme: não tenho para onde ir. Ficamos nos olhando por segundos que pareceram séculos. Eu não chorei. Não sorri. Só olhei. Tanta coisa queria sair da minha boca, mas nada vinha. Não por orgulho, mas por medo. Medo de amar de novo e ser jogada fora como uma roupa velha. Medo de me apegar àquela menina e ter que enterrá-la dentro de mim, como enterrei a própria filha anos antes. Mas então a criança me olhou. Os olhos eram os mesmos que Lívia tinha quando pequena. Aquele olhar que pedia acolhimento, que buscava calor. Um olhar que eu conhecia como ninguém. E naquele instante, mesmo sem saber se aguentaria, abri a porta. Disse apenas: entra. Está frio. Lívia passou por mim em silêncio, com a menina nos braços. Sentou-se na cadeira perto da janela. A menina cochilava. Eu preparei um chá, pus água para esquentar, ajeitei um colchão no chão. Nada foi dito. Só o ranger da chaleira, o som do vento lá fora e a respiração pesada da minha filha.
Nos primeiros dias, ela quase não falava. Acordava tarde, comia pouco, passava o tempo trancada no quarto. Eu, do lado de fora, seguia com a minha rotina. Mas agora, tinha alguém novo naquele espaço. Helena. A menina era doce, curiosa, falante. No segundo dia, veio até a cozinha e perguntou se podia me ajudar. Dei a ela um escorredor de feijão para segurar e ela sorriu como se fosse um brinquedo. Enquanto Lívia dormia, eu alimentava a Helena, dava banho, colocava para dormir. Contava histórias que costumava contar para Lívia quando era pequena. A do sapo que virava guarda-chuva, a do passarinho que cantava só quando chovia. Ela me chamava de vó, com naturalidade, como se sempre tivesse me conhecido. Aquilo me aquecia por dentro, como o sol batendo de leve no rosto depois de dias de chuva. Eu não perguntava muito, nem sobre o pai da menina, nem sobre o que tinha acontecido. Sabia que, quando fosse a hora, alguma coisa viria. Mas não insistia, só cuidava, como sempre fiz. Num fim de tarde, saí para regar o jardim e deixei o caderno em cima da mesa, aberto. Quando voltei, vi que estava no lugar errado, com a página virada. Não disse nada. Nos dias seguintes, aconteceu de novo. Cada vez que eu saía, ele estava em uma posição diferente. Lívia estava lendo, escondida, em silêncio. Às vezes, eu a via sentada perto da janela, com o olhar distante. Outras vezes, ela passava a mão nas folhas do jardim, sem dizer nada. Era como se algo dentro dela começasse a se mover, mas ainda sem forma. Ela não pedia desculpas. Não falava sobre o passado. Mas sua presença ali, mesmo contida, já era um acontecimento. Uma noite, depois que Helena dormiu, notei que o caderno estava com uma página dobrada. Era uma que eu tinha escrito meses antes, durante uma madrugada de dor. Nela, eu falava sobre ausência. Escrevi: tem ausência que não pesa só pelo silêncio que deixa, mas pelo barulho que faz dentro do peito da gente. Quando vi aquela página marcada, entendi que ela tinha lido, e que, de algum modo, aquilo a tinha atingido. Nos dias seguintes, ela passou a sair do quarto com mais frequência. Começou a lavar a própria roupa, a preparar o próprio prato, ainda com o rosto sério, ainda sem muitas palavras. Mas os gestos mudaram. Um dia, ela lavava a louça e deixou o rádio ligado na estação que eu ouvia toda manhã. Outra vez, cortou um galho seco do jardim sem eu pedir. Pequenas coisas, mas que no meu mundo tinham o peso de uma reconciliação. Eu não perguntava nada. E ela não explicava, mas algo estava começando a nascer ali, devagar, como o broto depois de geada. Frágil, mas vivo. A convivência foi se ajeitando em silêncio, como a água que encontra seus próprios caminhos entre as pedras. Lívia passou a sair mais cedo e voltar à noite, sempre cansada, mas com outro semblante. Descobri, por uma vizinha, que ela tinha começado a trabalhar em um posto de saúde aqui no bairro mesmo. Quando ela chegou em casa, naquela noite, eu apenas disse que o jantar estava pronto. Ela respondeu que não precisava, que já tinha comido no serviço. Mas antes de ir para o quarto, voltou, pegou um prato e se sentou à mesa, em silêncio. Foi a primeira vez que comemos juntas depois de anos. Helena seguia crescendo cheia de vida. Corria pelo quintal, falava pelos cotovelos, desenhava no chão com galhos e folhas. Era ela quem me perguntava sobre as plantas, sobre o céu, sobre as estrelas. Era ela quem me chamava com doçura. Vó, olha só isso aqui. Como se eu fosse, para ela, alguém que ainda merecia ser admirada. Num dia abafado de janeiro, Helena acordou quente. Olhos vermelhos, corpo mole, tossindo baixinho. Tentei dar um chá, mas não melhorava. Preparei a bolsinha com um pano limpo, documento meu e dela, e fui direto para o posto onde Lívia trabalhava. Era perto, umas 6 quadras dali. Andei devagar, com ela no colo, suando, coração apertado. Cheguei na recepção e pedi atendimento. A moça pediu a carteirinha da criança. Eu disse que não tinha, mas que ela estava mal. Que era urgente. A médica de plantão saiu de uma das salas
E sem nem olhar direito, disse que sem os documentos da mãe não podia atender. Falei que a mãe era funcionária dali. Ela retrucou, fria. Regra é regra, senhora. Não adianta gritar. Mas eu gritei. Não por falta de educação, mas por desespero. Disse que a menina era minha neta, que não podia esperar, que era uma criança doente e que naquele lugar ninguém parecia ter coração. A mulher me olhou como se eu fosse um estorvo, e eu tremia de indignação, com a menina suando no meu colo. Foi aí que Lívia apareceu no corredor. Vestia jaleco branco, expressão cansada. Quando viu a cena, parou. A médica começou a dizer alguma coisa, apontando para mim, mas Lívia a interrompeu. Com os olhos baixos e a voz firme, disse: "Essa é minha filha. Essa é minha mãe." Silêncio. A médica se calou. A recepcionista parou de digitar. E eu respirei fundo, como quem volta à vida depois de um mergulho muito fundo. Não olhei para Lívia, apenas a segui até uma sala vazia. Ela examinou a filha, medicou, explicou o que fazer. Depois, enquanto Helena dormia na minha perna, ela sentou na outra cadeira, ajeitou os cabelos e ficou ali, sem dizer mais nada. Naquela noite, ao chegar em casa, acendi a vela mais cedo. Coloquei no portão como sempre fazia, mas dessa vez, escrevi no caderno. Hoje minha filha me enxergou. Dias depois recebi uma visita inesperada. Eu estava no quintal, lavando os panos da casa, quando ouvi palmas no portão. Era Bernadette, a professora da infância de Lívia. Já com os cabelos todos brancos, andava com bengala, mas os olhos ainda tinham a mesma doçura. Sorriu quando me viu e estendeu uma sacola. Trouxe uma muda de roupa para a menina. Vi que ela voltou. Convidei-a para entrar. Ela recusou. Disse que só queria deixar o presente e ver as duas. Helena, curiosa, apareceu na porta e sorriu. Bernadette disse que se lembrava do quanto a mãe dela era inteligente. Essa aqui também vai longe, disse, passando a mão nos cachos da menina. Lívia ouviu a movimentação e apareceu. Ficou na porta, surpresa, sem saber o que dizer. Bernadette sorriu para ela e disse apenas: "Você voltou. Que bom." E ficou ali, só mais um instante. Um gesto simples, mas cheio de acolhimento. Sem julgamento, sem perguntas, apenas presença. Naquela noite caiu um apagão. A luz sumiu de repente, e ficamos com o breu tomando conta da casa. Peguei uma vela, pus no centro da mesa. Helena dormia no meu colo, pesada de febre e cansaço. Lívia saiu do quarto com passos leves, se sentou no chão, encostada na parede, e ficou me olhando por um tempo. O silêncio parecia maior do que o mundo. Só se ouvia a respiração da criança e o estalo do pavio queimando. Depois de uns minutos, ela falou, baixinho, como quem fala só para si mesma, mas sabendo que o outro vai escutar. Durante a pandemia, eu achei que fosse morrer. Tinha dias que eu deitava e achava que não ia acordar. E quando isso acontecia, só uma imagem vinha na minha cabeça. A senhora, eu tentando ligar, tentando pedir desculpa, mas eu não sabia como. Fiquei quieta. Não precisava dizer nada. Porque às vezes, o que cura não é o que a gente responde, é o que a gente escuta. Ela continuou. Eu me envergonhava, não da senhora, mas de mim, de não ser capaz de ser metade do que a senhora foi. E para esconder isso, eu mentia para mim mesma. Dizia que não precisava de ninguém, que tinha chegado onde cheguei sozinha. Mas não cheguei. Houve uma pausa. Depois ela sussurrou. Eu passei anos tentando ser alguém. E para isso, precisei fingir que não era sua filha. Quando na verdade eu era. Sempre fui. Só que me doía demais ver que eu não era forte como a senhora. Ela não chorou. Nem eu. A vela tremulava. A casa inteira parecia ouvir aquela confissão. Depois de alguns segundos, ela se aproximou devagar, se sentou ao meu lado, pegou minha mão e apertou.
Ficamos assim, em silêncio, com as mãos unidas e o passado inteiro entrelaçado nos dedos. Na manhã seguinte ao apagão, a casa amanheceu com cheiro de café fresco e um barulho manso de louça sendo lavada. Quando saí do quarto, vi Lívia de pé na cozinha, mangas arregaçadas, o cabelo preso em um coque desalinhado, enxaguando as panelas com calma. A janela estava aberta e o sol tímido entrava de lado, iluminando os azulejos gastos. Fui até a pia e, sem dizer nada, peguei o pano de prato e comecei a enxugar. Ficamos ali, lado a lado, em silêncio. Não precisava falar. Os gestos diziam tudo. Quando nossas mãos se tocaram por acidente na borda da pia, ela não puxou. Só olhou de leve e sorriu. Um sorriso pequeno, mas sincero. Como quem diz, "Tô aqui." Nos dias que seguiram, ela começou a organizar as coisas dela. Disse que precisava encontrar um canto só dela e de Helena, mas que não ia longe. Procurou uma casinha simples, 2 ruas acima da minha, com quintal pequeno e varanda de cimento. Alugou com o dinheiro do trabalho no posto e alguns móveis doados por conhecidos. Quando me chamou para ver, fui devagar, com o coração apertado. Mas quando cheguei, ela me mostrou o quarto da Helena já arrumado e disse, "Vai dormir aqui hoje." E eu entendi que, mesmo em outro espaço, não estava sendo afastada. A rotina mudou. Aos poucos, o laço que estava desfeito foi sendo costurado de novo, sem pressa, sem remendos apressados. Lívia vinha me visitar nos fins de tarde, às vezes só para deixar um pedaço de bolo, às vezes para ficar na cozinha comigo, enquanto Helena brincava com as folhas do jardim. Outras vezes, era Helena quem batia no portão sozinha, com uma flor na mão e um "A senhora pode brincar comigo?" A menina floresceu, alegre, curiosa, cheia de perguntas e de histórias inventadas. Era como se ela pegasse um pouco de cada pedaço quebrado da gente e transformasse tudo em cor. Passava horas no meu quintal, plantando sementes que nem sempre vingavam, mas que ela jurava que iam virar árvores imensas. Eu sorria, regava com ela e escrevia sobre isso no caderno. Lívia não voltou a falar da dor antiga. Nunca pediu perdão em voz alta, e eu nunca cobrei. Não precisou, porque havia um cuidado novo nas pequenas coisas. No jeito que ela ajeitava o cabelo da filha antes de sair. No modo como me chamava de mãe com a voz mais baixa, mais limpa. No prato de comida que às vezes deixava no portão, com um bilhete escrito, "Pra senhora com carinho." A professora Bernadette voltou a aparecer de vez em quando. Trazia pães caseiros, roupas que ganhava, e dizia que eram roupas com afeto. A presença dela, sempre doce, trazia uma memória boa da infância da Lívia. Era como se ela também quisesse garantir que tudo estava indo para o lugar. Com o tempo, eu percebi que meu coração estava mais leve. Não tinha esquecido nada, mas também não pesava mais. As mágoas não sumiram, mas ficaram quietas, como folhas secas no fundo do rio. Helena ria, corria, chamava por mim, e cada vez que isso acontecia, eu me sentia viva de novo. Um domingo, sentadas na varanda, Helena me perguntou se eu já tinha sido criança. Respondi que sim, e ela arregalou os olhos como se aquilo fosse uma grande descoberta. "Você já pulou corda, vó?" Eu ri. Disse que sim, e ela me desafiou a pular. Eu tentei. Dei 2 pulinhos desajeitados e quase caí, mas ela bateu palmas, feliz. "Você ainda sabe." E eu chorei. De rir, de alegria, de gratidão. Agora, em 2025, com 71 anos, eu olho para minha vida com a serenidade de quem resistiu a todas as tempestades. Helena cresceu com a firmeza de quem é amada por 2 mulheres que se reencontraram em silêncio. E Lívia. Ela voltou. Não como eu sonhei, mas do jeito que foi possível. E às vezes, isso é o suficiente. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas.
A gente pode, sim, espalhar mais amor e esperança. Juntos. E se você já passou por algo parecido, se também foi esquecida, rejeitada ou reencontrou um amor depois de muito tempo, conta aqui nos comentários. Sua história pode virar um novo vídeo. Vai ser uma honra dar voz à sua história.